Então, boa tarde. Vamos iniciar os trabalhos aqui. Vou passar para a Larissa, que esse módulo será apresentado por ela. Obrigado, Larissa. Bem-vinda. Boa tarde. É, Meu nome é Larissa, eu sou analista técnica da Corsical. Essa primeira apresentação é só um direcionamento inicial com relação ao módulo de eleitoral dentro do SICAL. A resolução, ela nomeou, o primeiro item que eu tenho para falar é que a resolução nomeou, colocou a nomenclatura de CIEM a um fragmento, a um pedaço do SICAL. O SICAL, ele tem, como todos conhecem, ele tem vários módulos. E nessa imensidão de módulos, o módulo de eleitoral, ele foi denominado formalmente na resolução como CIEM. Então, todas as vezes que a gente fizer alusão ao CIEM, é exatamente um módulo, um pedacinho do SICAL, já que a estrutura do SICAL ela é macro, ela é o mais gigante possível. Então, nesse sentido, eu sempre queria. Toda vez que há uma confusão, eu percebo que há uma confusão por parte tanto dos arquitetos, por parte até mesmo dos CAUs, o F do CAU-BR, com relação à dificuldade mesmo desse direcionamento inicial. E aí, também ressalto que no mês que vem, dia 29, se eu não me engano, vai ter um outro curso de como operacionalizar o sistema. Então, assim, tendo em vista a miscelânea de formações, de graduações, de itens, a gente tem muita gente do jurídico aqui na plenária, também no virtual, né, no remoto. Tem muita gente também de analista técnico, tem muita arquitetura, tem alguns arquitetos. Então, nesse sentido, eu preferi deixar o mais didático possível essa introdução. Alguns já têm alguma vivência com as eleições, já não é a primeira, ao contrário da minha vivência, que essa é a minha primeira experiência de eleições do CAU-BR. Então, assim, é um desafio gigante, desde entender, não é um pedaço pequeno. Então, assim, minha apresentação vai no sentido de apresentação de introdução mesmo. Olha, esse é o CICAL, a gente já tem o direcionamento, a equipe técnica do CSC já tem uma instrução no sentido de que toda a eleição do pedaço do cadastramento das comissões eleitorais até a impugnação denúncias vai ser realizado no CICAL. Então, assim, não há nenhuma dúvida com relação a isso. E aí, nesse sentido também, gostaria de ressaltar que o CICAL ele é muito completo. Inicialmente, a gente tem uma estrutura de que o CICAL é o mais integrado possível, no sentido também de que ontem eu observei que veio uma dúvida com relação ao se o CIEM faria o filtro com relação à anuidade, financeiro, os processos éticos. Sim, o CICAL faz isso. Então, assim, já deixo claro que um arquiteto, ele, em tese, ele que não está adimplente até o período limite, ele não iria conseguir se cadastrar e nem cadastrar seus pares. Então, assim, a primeira instrução que eu gostaria de deixar aqui. Outro ponto também é que o CICAL ele se integra com outros módulos. Então, não é possível, nesse primeiro momento, a gente não pensar no sistema sem ser algo orgânico, no sentido de que o CICAL ele pega informações tanto de pessoa, do módulo de pessoa, a parte de cadastro, até mesmo porque na própria resolução já há a definição, já há a determinação de que para um arquiteto e urbanista se cadastrar, ele precisa ter um vínculo com o CAU-F dele. Então, o CICAL ele já trabalha nesse sentido. Se você é arquiteto e urbanista do estado do Tocantins, você não pode se candidatar momentaneamente, né, prioritariamente, a princípio, para ser arquiteto e para ser conselheiro de outro estado. Então, tem essa informação, como essa integração de dados. Outro ponto também que me deixa um pouco, que faz com que eu deixe a apresentação, é assim, eu tentei deixar o mais didático possível. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vai ter um esclarecimento no mês que vem, de operação no sistema e tudo. Então, eu tentei deixar o fluxo para que corresse da melhor forma possível.
Um ponto importante é que não é uma as atividades que o SICAL permite do sistema, elas não são, algumas correm em paralelo. Ao mesmo tempo em que está rolando o prazo de denúncia, está rolando também o prazo de inscrição, está rolando também o prazo de impugnação. Então, assim, o SICAL ele não trabalha separado, ele pode trabalhar separado no sentido de que tem uma aba específica, tem um módulo específico, mas não necessariamente os prazos correm separado. Até mesmo porque a própria resolução e o nosso calendário eleitoral, ele já apresenta de que os prazos eles são exíguos, são 3 semanas para a inscrição das chapas eleitorais. Então, assim, tudo isso nesse sentido. Eu vou compartilhar a tela agora para deixar um pouco mais claro. Todo mundo enxerga? Aí que acho que vai rolar. Vamos deixar acontecer. Hum. Os meninos estão vindo. Ah, tá rolando. Ah, tá rolando. MRM. É um delay. Vai rolar? Rolou. Aconteceu. Se quiser, Certo. quiser tirar isso em volta, você vê o que é melhor. Tá ótimo. Todos estão vendo a tela, né? Eu acho que sim. Sim. Eu vou aumentar para que seja possível visualizar aqui. Uma das primeiras coisas, um dos primeiros atos que o sistema permite é justamente a instituição do calendário eleitoral. Ele é o primeiro ato dentro do sistema SICAL, que permite com que as eleições aconteçam. Então, assim, nesse primeiro momento, há a definição de prazo do que vai acontecer nesse ano eleitoral. A gente determina no sistema de que o prazo é de 1 ano, no caso de 2026, as eleições de 2026. Seria possível programar de 2027, mas como as eleições só acontecem a cada 3 anos o sistema ele permite esse fluxo de cadastro de atividades e subatividades. Cada pedacinho, eu fiz a minha apresentação no sentido de que cada pedacinho dessa etapa, ela envolve tanto o CAL-BR, essa instituição, essa parametrização, esse balizamento dentro do sistema de tempo, inicia dia 1º de janeiro, finaliza dia 31 de janeiro, 31 de dezembro do final do ano, ela é feita dentro do próprio SICAL. Então, assim, em momento nenhum, há outro sistema nesse primeiro momento. Uma das coisas que chama a atenção é que também há outros sistemas, mas que, por exemplo, o sistema de votação, ele é diferente. Então, assim, ele não, as eleições, elas acontecem, elas correm no SICAL, mas o momento de votação do arquiteto e urbanista, ele não acontece no SICAL. É uma outra etapa que vai acontecer no dia 5 de novembro. Então, o SICAL ele permite cadastramento de chapa, cadastramento de denúncia, impugnação, mas o ato de votar, o ato de o arquiteto e urbanista ir lá deixar registrado o seu voto em uma chapa, ele não acontece no SICAL, não acontece no CIEM. Então, é um outro momento, é um outro software, uma outra estrutura. Essa parametrização é uma etapa interna do CalBR porque os membros das comissões, eles também são cadastrados. Eles precisam cumprir os requisitos como os membros. E aqui eu deixei claro a comunicação com exemplos de comunicação com outros módulos. Eu preciso desse adimplemento financeiro, né, do módulo de financeiro. Eu preciso do registro ativo de no mínimo 2 anos e não possuir sanção ético-disciplinar. Tem outros critérios, como, por exemplo, que essa infração não esteja no período de habilitação. No entanto, para que ficasse um pouco mais didático, eu deixei essa apresentação nesse formato. Tudo isso não necessariamente para que seja
para que seja conselheiro. Só para ser membro, o CICAL já permite esse cadastro. E aí, ao final dessa etapa, vai ser publicado, né? Vai ter o envio dos convites. Nesse envio dos convites. Larissa, desculpe só te interromper. Não tem como ampliar, não? Sim. Porque Demora um não sei se pouquinho. alguém está enxergando, mas eu acho bem difícil. Deixa eu ver. Acho que agora aqui. E aí? É porque demora um pouquinho, mas acho que agora vai. Aqui. Tá compartilhando no Teams. Acho que agora ficou melhor para enxergar. E aí, todas as vezes que tiver um cadastro, não é possível, dentro do sistema, que um membro de comissão, por exemplo, ele seja mencionado, né, seja enviado o cadastro sem o aceite dele. Ele precisa ter o registro de que ele aceita ser membro das comissões e aceita as responsabilidades que vierem com isso. E aí, nesse sentido, ao final dessa etapa de só para ser membro das comissões, tem ela finaliza essa etapa com o edital informando, né, o relatório das pessoas que são membros que compõem as comissões estaduais eleitorais e a comissão eleitoral nacional. Essa etapa, ela é um convite que é enviado dentro do próprio sistema e o arquiteto e urbanista, ele tem que fazer o aceite. É preciso que haja esse aceite para que ele seja habilitado, para que as outras operações dentro do sistema sejam habilitadas como por exemplo, visualizar o calendário, visualizar as atividades. Então, assim, eu preciso dessa participação dos próprios membros. Aqui, ó. Se houver desse convite e o aceite por parte do arquiteto e urbanista para ser membro da comissão, o quórum é cumprido. Caso contrário, há o chamamento do suplente, como com a lista, como por exemplo do CalBR, né, da SEM, em que a gente tem uma ordem de primeiro suplente, segundo suplente, sempre seguindo essa sequência. Essa é a etapa externa, que é o cadastramento da chapa eleitoral. É nesse momento que o urbanista ele cadastra os seus pares no sistema. É nesse exato momento em que há uma tela, apresentação da tela de cadastro, em que há uma tela em que ele vai colocar o CPF e cadastrar os outros candidatos. E aí, esse preenchimento de dados acontece por parte os próprios arquitetos e urbanistas. Aqui, essa é a tela de exemplo. Essa não vai dar, acho que vai dar para aumentar. Que tem aqui, ó. Cadastrar membros da chapa para conselheiro federal, CPF do profissional. Então, um candidato, ele cadastra os demais no sistema eleitoral nacional, no CIEM, e coloca aqui a responsabilidade. Então, essa é a tela para conselheiro federal e embaixo para conselheiros estaduais. Aqui eu coloquei como exemplo um usuário teste, um usuário de referência, e também, eu não sei se vai dar para ver, mas não vai dar. Mas eu coloco aqui como exemplo de que essa é a tela que a gente usa do CIEM. Então, aqui, ó, fica aqui o módulo do CICAL que todos já conhecem. E aqui, o CIEM é exatamente esse pedaço de eleitoral. Atos preparatórios, a chapa, denúncia e impugnação do resultado. Então, esse é o pedaço do CICAL, é essa instrução aqui, esse fragmento que é o CIEM para a gente, que a resolução chamou de CIEM. Então, assim, vai ter
dentro do sistema já tem muitas coisas que já são cadastradas mesmo. Tem um fluxo, já tem um cadastro de subatividades e atividades. Eu comparo o cadastramento do ano eleitoral como um conjunto gigante de dados, como um conjunto de informações, onde eu vou cadastrar as atividades, que é um fluxo menor, um conjunto menor, e menor ainda vão ser as subatividades, que são aqueles botõezinhos. Eu quero cadastrar uma denúncia, eu quero cadastrar uma impugnação. Então, assim, à medida que for crescendo, que você for crescendo, e aí fica nesse intervalo de tempo. É um ano, o cadastramento de uma chapa eleitoral dura 3 semanas, e cadastramento de impugnação de acordo também com o nosso calendário que foi previsto. Além do cadastro de chapa eleitoral, depois de ter feito isso, o sistema, ele não só cadastra, como ele envia um e-mail, né, uma mensagem, às vezes até no próprio board mesmo, até na própria tela, com esse aceite de participação. Eu aceito participar das eleições na condição de candidato a conselheiro, de candidato a suplente. Então, tem essa informação no CIEM, e aí, às vezes, pode acontecer, não necessariamente, pode acontecer o pedido de substituição, às vezes, por qualquer motivo, a pessoa desistiu, pode acontecer esse requisito. Os CAUFs vão no órgão, como órgão, os colégios eleitorais, as comissões estaduais, elas vão julgar esse pedido, e aí vai ter esse resultado dentro do próprio sistema. Então, o sistema ele operacionaliza isso. E a apresentação do resultado. O próprio sistema, na etapa de impugnação, não, de substituição, ele requer uma movimentação por parte dos CAUFs, das comissões dos CAUFs. É possível também apresentar um recurso mediante as justificativas que estão previstas no próprio regulamento. E o julgamento do pedido também pode acontecer, um caso de uma instância recursal. E assim, esse primeiro momento, o sistema finaliza, né, com a etapa de cadastro de chapas. Eu dou um exemplo de quando você cadastra uma atividade no telefone com timer. O timer funciona durante um intervalo de tempo. Acabou o timer, não vai ser possível, depois dessa etapa de cadastro de chapas, não pode ser possível a inclusão de uma nova candidatura. Senão vai ser uma candidatura fora do prazo e pode não ser validada. Não vai ser validada no sistema, desculpa. Outra etapa, tudo isso vai acontecer na etapa essa etapa ela finaliza com as 3 semanas que tem do pedido de registro de candidatura das chapas eleitorais. Também ressalto que esses são os principais critérios dentro da resolução, da resolução que prezam dentro do sistema. Dentro do sistema, oficialmente, a gente tem essa integração com os módulos de pessoa e com o módulo de financeiro, além do módulo de ética, que é o registro ativo. A gente tem dentro da resolução um prazo limite para o adimplemento. Então, é preciso que o candidato ele esteja ciente de que até o dia, acho que 14, se eu não me engano, tem a resolução de que até aquele dia ele tem que estar com um adimplemento. Inclusive, foi objeto de discussão ontem também. Eu lembro disso. E também que ele tem esse vínculo com os CAUFs, o registro desses vínculos. Um outro ponto é que os representantes dos IEs de arquitetura e urbanismo, além dos cadastros normais, além desses requisitos aqui que já são para candidatos a conselheiros, eles ainda cumprem esse requisito de vínculo docente com a instituição de ensino. Então, eu preciso que haja esse registro dentro do SICAL. E aí o CIEM tem essa dupla função de verificação. Ontem houve a apresentação com relação à impugnação, hoje também a gente teve essa etapa.
Dentro da tela do SICAL, eu vou mostrar, tem aqui a etapa de impugnação. E aí, nessa impugnação, é possível visualizar que também há a etapa de impugnação de resultado. Depois, ainda há a etapa de julgamento, que é o julgamento das chapas. Tudo isso no módulo corporativo. O pessoal do CAU-BR, das comissões, que tem essa visualização. Então, esse módulo de eleitoral, ele é muito completo. E aí ele acaba pegando informações de outros módulos. E aqui eu tenho a visão do corporativo, e agora vou mostrar a visão do arquiteto e urbanista com a tela dele. Enquanto isso, eu mostro também que a etapa de impugnação, ela já foi, ela tem essa operação no sistema, tem essa operação no SICAL, e que também tem a etapa de julgamento das chapas que foram impugnadas, o julgamento de recurso, tudo isso ocorrendo no SICAL, no CIEM. E aí também tem até a etapa de substituição de membros, quando o membro não pode mais por qualquer motivo. Visão arquiteto e urbanista perante o SICAL quanto ao módulo de eleitoral. Aqui, ela fica no cantinho. Só o sistema carregar um pouquinho. É possível no SICAL, é possível no CIEM realizar cadastramento de denúncia, cadastramento de impugnação. É possível também aqui cadastrar a chapa. Então, é nesse pedacinho do sistema que os arquitetos e urbanistas eles vão poder ter esse contato com o módulo de eleitoral. É possível, olha o tanto de operações que tem no sistema. Ele é muito completo nesse sentido. Cadastra a chapa, cadastra a substituição, acompanha esse pedido. É possível também que o arquiteto e urbanista ele possa acompanhar todo o pedido de substituição de um membro e também ele fazer denúncias, ele fazer denúncias com relação a outra chapa que não esteja cumprindo com os requisitos eleitorais. Aqui, denúncia, cadastrar denúncia e acompanhar a denúncia. Ressalto, mais uma vez, que foi até mencionado na etapa de denúncias que não é possível, nos próprios termos, não é possível que haja uma denúncia anônima. Mas é possível que o denunciante ele requeira o sigilo do seu acesso. Então, assim, não, o sistema vai deixar registrado que, olha, no dia tal, pessoa tal, arquiteto e urbanista realizou denúncia, mesmo ele tendo pedido o sigilo da sua identidade. A impugnação do resultado, que é uma etapa mais, ele pode também cadastrar essa impugnação. E aí, nesse sentido também, é muito importante ressaltar que o sistema é muito completo. Ele é muito completo, todas as etapas elas acabam se complementando desde cadastramento da chapa, que é a primeira etapa externa, a primeira etapa da visão do arquiteto e urbanista, até acompanhar um pedido de substituição, até acompanhar fazer um cadastramento de denúncia. O sistema mais completo é essa plataforma que a gente vai utilizar nas eleições de 2026. E não é essa plataforma que a gente vai utilizar para votar. Para votar, vai ser uma outra plataforma, vai ser um outro formato. Então, em nenhum momento vai ser utilizado isso para votar, até mesmo porque as votações elas acontecem no dia 5 de novembro, como é de conhecimento de todos. Voltando ao fluxo,
temos mais uma etapa que também está prevista no calendário eleitoral e que também está prevista na resolução, é se a impugnação for. O sistema ele trabalha com duas possibilidades. A possibilidade dessa impugnação ser para os conselheiros, né, para os candidatos a conselheiros, ou para serem para os candidatos que representam as instituições de ensino. Se for para candidatos a conselheiros, as denúncias elas vão em primeiro grau, em primeira instância, para os conselhos estaduais, para os CAUFs. Se for de representantes dos IES, aí vai para a SEM diretamente. A denúncia, nos termos da legislação, apresentação de tela de denúncia do processo eleitoral, e aí pode acontecer da numeração. Apresenta a tela, apresenta também, é necessário preencher os dados, e, como disse, a litigância de má-fé também está registrada no nosso regulamento, e é preciso que o arquiteto e urbanista, quando for fazer a denúncia, ele cumpra esses requisitos. Esses requisitos estão para identificação, mesmo eles pedindo o sigilo da sua identidade, ainda assim ele precisa deixar o mais explícito possível do que aconteceu. Ao lado, eu faço uma lista de quais são aplicáveis dentro do que podem até ser lançadas no sistema. Os CAUFs, eles fazem a admissão, né, os critérios de admissão dessas denúncias, do que for. A chapa denunciada apresenta sua defesa e logo em seguida tem a etapa de produção de provas, alguma coisa. É preciso estar atento à etapa de impedimento e suspeição, a etapa de provas, a audiência de instrução, se houver, alegações finais e por aí vai até terminar no julgamento em primeira instância do dia e depois em segunda instância. Se houver pedido de reconsideração, contrarrazão, julgamento de segunda instância e aplicação de sanções. Essa etapa, ela se finaliza com a etapa de denúncia. O julgamento de chapas, que também está previsto no regulamento e no próprio CIEM, com a numeração, apresentação de recursos, se houver, o ultimato ainda em primeiro grau, ainda nos CAUFs, o julgamento no final, se houver recurso, pedido de substituição, tudo isso é possível acompanhar no próprio CIEM. Então, ele finaliza com a etapa de julgamento das chapas. O sistema vai emitir um relatório com a numeração das chapas, com os cadastros, para que seja possível realizar a votação. Então, até esse momento acontece uma etapa em que antecede a própria votação. A impugnação de resultados é quando já aconteceram as eleições e o arquiteto e urbanista ele impugna por qualquer motivo, nos termos da resolução eleitoral. Então, ele tem que ter, às vezes, ele apresenta como justificativa o não cumprimento dos critérios proporcionais, do critério federativo, e aí acontece o julgamento em primeiro grau por parte dos CAUFs, e depois acontece o pedido de substituição, se precisar, o julgamento em segundo grau. Essa é a tela que vai ser mostrada, que vai ser apresentada. É com esse sistema que a gente vai trabalhar nas eleições de 2026. O módulo ele é muito integrado, então, assim, qualquer dificuldade que o arquiteto e urbanista, vamos supor, ele não tá em dia com a anuidade. O sistema não vai permitir o cadastramento dele. E aí, às vezes, ele não sabe. É preciso que os CAUFs façam uma investigação, não é nenhuma investigação, que eles entendam no sistema o que precisa
para que possa liberar, porque a princípio o sistema filtra. Se tiver algum processo de ética, algum processo pode bloquear a inscrição dessa chapa. Eu acho que é isso. Pessoal, então vamos abrir agora as inscrições das dúvidas aí. Fiquem à vontade. Eu acho que tem a Juliana, né, de São Paulo. Juliana de São Paulo. Tem um... São Paulo. Fazer 3 gols hoje. Eu sou a primeira? Boa tarde de novo, pessoal. As dúvidas que eu tenho, uma é específica do sistema e as outras surgiram pelas coisas que você falou, mas talvez não seja do sistema, né? A do sistema, ficamos em dúvida aqui, conversando com uma dos membros da comissão. Esse aceite, ele vai ser só para candidatos, que você comentou sobre um aceite, né? Só para quem for se candidatar, ou os membros da comissão também precisam dar algum tipo de aceite para poder ter acesso a algum módulo que normalmente não está disponível aos profissionais? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Juliana. Sim, não só os membros, não só os candidatos, mas os membros também precisam dar esse aceite no CIEM. Há uma liberação que acontece e aí precisa que ele entre no sistema e que ele aceite de forma formal, tem o registro com log dizendo eu aceito ser membro da comissão com essas atribuições termos da resolução. E isso ele que solicita a qualquer tempo ou vai ter um momento que vai ser encaminhado isso para ele? Ao momento, a partir do momento que há o cadastro por parte dos CAUFs das comissões, a liberação dessa mensagem intuitiva, em que pode acontecer tanto de um aceite como de uma recusa. O aceite é importante para manter o quórum, nos termos da resolução, e uma recusa é importante para que haja a substituição desse membro na suplência. Já tem previsão quando vai ser encaminhado ou ainda não, né? Ainda não. Tá. E questão de perfil, né? Eu que trabalho no CAL, mas também sou arquiteta, então eu consigo acessar o Cical por 2 perfis diferentes, um de funcionário e outro de profissional. E eu percebi que no de funcionário eu ainda não tenho acesso a essa aba. Preciso solicitar também? Eu acredito que vai ser mandada uma lista, né, com essas informações por parte dos CAUFs. Ah, perfeito. E as outras 2 dúvidas, que aí eu não sei se compete ao sistema, mas uma é sobre a publicação dos atos, né? Temos como comissão o dever de publicar todos os nossos atos, né? Aqueles que são realizados dentro do Cical já são considerados como publicados ou a publicação é o portal da transparência, tá? Essa é uma questão. O Cical, ele é um sistema, ele funciona tanto corporativo como para profissional. No entanto, acho que o doutor Eduardo pode explicar melhor. Eu não vejo como possível cumprir essa etapa de transparência pelo Cical, né? Pelo Cical. Tá. É isso. O doutor está confirmando ali que é o portal mesmo, então, né, doutor? Por exemplo, a decisão de uma impugnação terminou ali, aí eu publico, né, em outro lugar, não posso depender só do CIEM, né? Os atos do processo, a gente mantém dentro do processo. O que a gente publica no portal são as deliberações, né? Então, é isso aí que a gente toma o cuidado. Publica as deliberações da comissão, tendo aquele cuidado para, eventualmente, não divulgar alguma informação que não deva ser divulgada. E agora, os atos do processo são praticados lá dentro do CIEM, ficam lá, né? Os dados também. E é aquele negócio, o ato é praticado dentro do CIEM e nós levamos lá para o processo administrativo eleitoral. Porque aí é pergunta de marinheira de primeira viagem, né? Imagino que
uma decisão sobre uma denúncia, uma impugnação, ainda que seja feita tudo via CIEM, ela demanda uma deliberação da comissão e essa deliberação eventualmente será publicada no portal, né? Tá. Tá. Além das deliberações, doutor, tem os extratos, né? Tem a previsão, os extratos tanto de denúncias recebidas, denúncias julgadas, impugnações recebidas, deferidas, indeferidas. Esses atos são todos públicos também, né? Tá, então deliberação. Deliberações e extratos, né? Tá. E, por fim, fiquei numa dúvida só numa aplicação de sanção. Quando houver recurso e subir para a instância da SEM, e aí houver a decisão de aplicação de sanção, retorna para o KOF aplicar, né? Independente da instância que foi parar, né? Tá. Não tem mais ninguém. Na resolução tem a possibilidade do relator determinar a liminar. Ele vai fazer essa determinação dentro do sistema eleitoral nacional, porque quando a gente recebe a denúncia, tem todo o rito da denúncia, né? Admitida a denúncia, atribuído o relator, aí abre as outras sessões, que é a sessão para a defesa, tudo mais. Aí eu queria saber se essa parte de concessão de liminar é feita no sistema ou a gente produz algum documento fora do CIEM. Eu admito que eu não sei, mas eu posso pesquisar, porque como foi uma resolução recente, né? E assim, o sistema ele só é ativado a cada 3 anos. Então, eu posso pesquisar, mas eu admito que de cabeça, assim, eu não sei. E a parametrização dos prazos, por exemplo, o coordenador faz o juízo de admissibilidade, aquela denúncia é admitida. Aí, a partir do horário que ele admite lá no sistema, atribui o relator e passa a ter os 3 dias para apresentação de defesa do denunciado, é a partir daquele horário específico ou 3 dias a partir do dia seguinte? Por exemplo, se eu fizer o juízo de admissibilidade meio-dia, então 3 dias, meio-dia e 1 já fecha no sistema, o denunciado não consegue fazer mais a defesa. Eu acredito que é uma dúvida muito mais jurídica do que do sistema. Mas é porque tem que ter a parametrização dos prazos no sistema, né? Aí tem que ver como é feito. Eu não sei se é algo sistêmico ou ele pega os prazos da resolução, né? Tá. Eu vou tentar te explicar nos moldes que funcionam do SICAL, que eu particularmente parametrizei. A gente parametriza no SICAL não horários, a gente parametriza dias. Então, eu tenho uma parametrização, um exemplo que eu vou dar bem didático, dos dias que acontecem as inscrições às chapas eleitorais, os dias de registro. Eu não parametrizei horário. Então, assim, a partir do momento que tiver, se eu não me engano, o prazo começa em agosto e termina em setembro. A partir do momento que foi o dia 5 de setembro, que é o dia que já encerrou, o sistema não permite mais, ele não admite isso. Então, eu não parametrizo, inclusive, quando eu parametrizei exatamente dias mesmo, não foi horários. Então, acho que a resposta vai ser nesse sentido. Acho que a gente não parametriza horário, a gente parametriza dia de trabalho mesmo. Perfeito. É porque na última eleição eu também fui assessor, a gente teve alguns problemas em relação a essa questão do horário. A gente acabou recebendo alguns documentos por e-mail, né? Porque o sistema não estava permitindo o envio. Porque como a gente já falou nos outros dias, o pessoal deixa para a última hora mesmo para apresentar esses documentos, aí pode ter algum problema sistêmico. É por isso que eu fiquei nessa dúvida.
Não, eu parametrizo dias. Eu parametrizo desde ano, como esse ano é de 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2026, até dia tal, como hoje 18, do dia 18 ao dia 19. Eu não sou capaz, o sistema não aceita horário. Então, essa é a resposta. Perfeito, obrigado. Por nada. Alguém mais? Eu estou Oi, vendo boa que tem tarde. Núbia do Piauí. Núbia, eu sou assessora do Piauí. Minha dúvida, ela não é sobre esse sistema, mas surgiu e eu resolvi perguntar. Na eleição passada, eu também fui assessora e o processo administrativo eleitoral nosso foi físico. E aí a gente tinha modelos que foram disponibilizados pela SEM, né, de como fazer uma deliberação. E aí, como agora acredito que a maioria vai fazer no SEI, o Piauí vai fazer no SEI, eu queria saber se vai ser disponibilizado algum modelo dentro do SEI para fazer essas deliberações. É um modelo de deliberação. Não sei. É porque é a primeira vez que eles nos acham. Eles não têm. Primeira vez que vai ser deixado de ser. Vai ter? É. A princípio, os modelos vão ser. Desculpe. A princípio vai ser apenas aquele modelo padrão de deliberação, né, do que nós já temos no SEI, não vai ter nenhuma inovação. Então vocês podem copiar o teor do que tem ali, por exemplo, nos slides, né, da nossa equipe aqui, que o Dr. Eduardo, por exemplo, apresentou alguns modelos, né, e colar essa redação, né. Então não há impedimento quanto a isso, né, copiar de um campo para o SEI, né? Ele admite essa cola do texto, da redação. Então, esses modelos já padronizados do SEI, nós não vamos trabalhar em alteração ou disponibilização, não. Mas fica como uma recomendação aí para os próximos. Agradeço. Mais alguma dúvida? Então, não havendo, obrigado, Larissa, pela apresentação. E vamos passar para o próximo, o doutor Eduardo. Eu gostaria de fazer uma apresentação de uma imagem para um esclarecimento. Boa tarde, pessoal. Bruno Torquato, gerente do CSC. Só para complementar a apresentação da Larissa, obrigado, Larissa, para dizer que a gente está com um time no CSC a postos para apoiar a Larissa e apoiar os demais membros aí da assessoria da SEM para dar todo o suporte tecnológico para as eleições de 2026. E aí a gente trouxe aqui só uma imagem para complementar a apresentação da Larissa, que é quais são as tecnologias que a gente vai estar utilizando aí nessas eleições de 2026. Então, a Larissa apresentou o CIEM, como ela bem disse. Sempre que a gente vê CIEM, é o módulo eleitoral do CICAL, certo? Durante algumas reuniões que a gente participou, surgiu essa dúvida. Então, sempre que a gente estiver falando do CIEM, é o módulo eleitoral do CICAL, que é onde vai ser o cadastro das chapas e toda a gestão do processo eleitoral, como a Larissa apresentou, e a gente vai ter em julho, 29 de julho, obrigado, uma apresentação mais detalhada, uma navegação no sistema, uma apresentação mais detalhada para mostrar para todos vocês. Além
do CIEM, do módulo eleitoral musical, como a Larissa comentou também, a gente vai ter o sistema de votação, ou seja, a votação no dia não é no CICAL, não é no CIEM. É um sistema que está em processo licitatório. A gente tem também os portais eleitorais, que é um portal para o CalBR e um portal para cada UF, onde a gente tem a disponibilização das informações oficiais. No ano passado ele estava em eleições, na eleição passada ele estava em eleições 2023.calbr.gov.br. Então, assim que a gente tiver esses novos portais para as eleições de 2026, a gente vai estar divulgando para vocês também. O CAU Digital, algumas pessoas estão perguntando para a gente como é que vai ser o CAU Digital nesse processo. O CAU Digital é um novo sistema que está substituindo o CICAL. Lá vai ser feito a atualização cadastral dos profissionais. O primeiro módulo que já foi lançado no CAU Digital. Então, no dia, 29 de julho, a gente vai estar apresentando como é que vai ser essa atualização cadastral no CAU Digital, o sistema que já está pronto. Atualização cadastral dos profissionais. E acompanhando todo o processo, todos os sistemas, a partir da auditoria, para a gente garantir a rastreabilidade e verificação independente de todo o processo eleitoral. Só para complementar aí o que a Larissa tinha apresentado, tá bom? Obrigado. Bruno, terminou? Obrigado, Bruno. Vou passar agora para o Robson dar continuidade. Acho que ele vai de lá. Eu acho que ele vai dar a tela dele e fica em pé. Olha se for. Não, fica em pé. Não sou muito da cadeira. Olá, vamos dar continuidade a esse módulo. Eu peço licença à mesa para fazer a apresentação em pé, que eu não sou muito de ficar sentado. Esse módulo é específico quanto aos colégios eleitorais, então vamos fazer um apanhado aí de informações relacionadas aos pontos que convergem, que tem convergência a essa temática, né, de uma forma geral, sem também esquecer o conceito principal. Né? O que são esses colégios eleitorais? Muitas vezes a gente se pergunta o colégio, o que é? De fato, são as pessoas ali que vão estar aptas a votar nas nossas eleições, né? Então, são esses profissionais que vão, de fato, acessar o sistema de votação, como o Bruno informou ali, tem um sistema de votação específico só para colher esses votos, vai passar para auditoria, vai passar por todo um procedimento de verificação, né? Enfim, esse profissional vai identificar ali sua opção de voto e clicar. Então, são essas pessoas que não estarão aptas a realizar esse procedimento, né? Então, de fato, são os eleitores, os profissionais que vão, de fato, ter essa possibilidade de acessar o sistema. No nosso contexto de eleições do CAU, nós temos aí 27 processos eleitorais no âmbito dos CAUF, né? Então, em cada estado, né, nós vamos ter essa eleição, que vai contemplar vagas para conselheiros estaduais e vagas para conselheiros federais. Sem esquecer também que temos uma eleição aqui em âmbito nacional, né? A eleição de conselheiros federais representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo. Então, ao todo, temos aí 28 processos eleitorais correndo simultaneamente. Antes de adentrar
em mais detalhes sobre esse processo eleitoral, é importante frisar que dentro do nosso rito, algumas etapas a serem cumpridas, né? A primeira delas, até mesmo antes dessa formação de colégio eleitoral, antes até mesmo do edital de convocação das eleições, é o cálculo do número de conselheiros que integrarão os plenários dos CAUF, né? Então, ele é regido ali pela Lei 12378, né, que fala ali que os profissionais inscritos que comporão, que serão os eleitores, né, do nosso processo, né? Então, também nesse contexto há um certo grau de proporcionalidade, né, da nossa, em relação a nosso conjunto autárquico, mas eles precisam estar registrados. Então, como o Bruno colocou, né, nós temos CICAL, que é o digital, aí nesse meio ali de informações, de registro profissional, né? Então, é a partir dali que nós vamos extrair, a equipe do CSC, no caso, né, vai extrair esses dados, né, vai coletar esses dados, reunir essas informações de quais são os profissionais, quais são esses profissionais com registro ativo, né, cumprem todos esses requisitos necessários a compor os colégios eleitorais, né, que terão aí, no caso, suas informações repassadas à Comissão Eleitoral Nacional, né, esses profissionais com registro ativo, e a Comissão Eleitoral Nacional vai fazer o quê? Uma publicação, né, algumas publicações. Primeiro, dos profissionais, dessa relação integral dos profissionais com registro ativo, né, estratificado por cada uma das unidades da federação, né, então, e a partir dessa relação, nós vamos identificar o quantitativo que será contido em cada uma das unidades para proceder a esse cálculo do número de conselheiros. Como dito, né, em algum momento, pelo doutor Eduardo, não vou me recordar exatamente agora, né, esse cálculo vai ali para o edital. Esse edital vai ser meramente uma expressão do cálculo do número de conselheiros. Então, como eu falei, um dos primeiros atos aqui, mesmo antes do edital, é o cálculo do número de conselheiros. Esse cálculo nós vamos fazer uma divulgação, a relação de profissionais com registro ativo também nós vamos fazer a divulgação e vamos encaminhar a todos vocês, né? As comissões vão receber essas informações. No nosso passado, já identificamos aí algumas ocorrências, né? Olha, está inconsistente, tal profissional não está constando, enfim, e nós pedimos, né, a apuração, a verificação, se realmente os critérios que foram estabelecidos para essa verificação foram cumpridos ou não. E se observou que, de fato, um ou outro critério ali não foi adequadamente colocado, né? E se procedeu à devida correção. Nós proativamente já estamos trabalhando com a equipe do CSC para que isso não ocorra novamente, né? Essa situação de que esses itens verificáveis aí que devam compor essa relação de profissionais ativos já foram identificados nos processos anteriores, foram repassados ao CSC, então a expectativa é que não haja uma alteração dessa relação a ser publicada. Mas, se eventualmente ocorrer, nós vamos informar a todos tempestivamente pelos meios adequados. Então, avançando, importante frisar, aqui tem a minha colinha aqui, no artigo 32, parágrafo 1º, vocês vão observar que há essa relação aqui entre o quantitativo de profissionais com registro ativo, no caso, a lei cita profissionais inscritos, né? Mas o nosso regulamento faz essa correlação, que os profissionais com registro, os profissionais inscritos para efeito os profissionais com registro ativo serão os profissionais inscritos para os efeitos do regulamento, né? Então,
um primeiro critério para observância, né? Os profissionais, os conselhos regionais, os conselhos, no caso, o CAUF, com profissionais até 499 profissionais terão 5 conselheiros no plenário, 5 conselheiros titulares, no caso. De 500 a 1.000 profissionais, 7 conselheiros. Eita, foi demais. De 1.001 a 3.000 profissionais, 9 conselheiros, e acima de 3.000 profissionais se faz um cálculo ali de 9 conselheiros mais um a cada 1.000 ou fração. Então, para fazermos aqui um exemplo aqui dessa situação, colocamos alguns dados aqui fictícios, né, de possibilidades que temos, né? Então, num primeiro momento ali, né, com um CAUF que hipoteticamente tenha 427 profissionais, né? Então, qual regra que vamos aplicar? Aquela primeira, né, de 499 profissionais, então 5 conselheiros. Então, no número total, 5 conselheiros. E assim por diante, né? Então, o que pode levar um pouco mais de trabalho aí nessa compreensão vai ser essa última regrinha ali, né? De 9 conselheiros mais um a cada 1.000. Então, esses dois últimos exemplos aí trazem, são ali a situação correspondente, né? No primeiro, 4.729 profissionais. Então, só ali dos 3.000 primeiros, nós já temos 9, sobra 1.729, que corresponde a 1 e 729 da fração. Então, mais 1, né? Então, temos um total de 11 conselheiros. O mesmo se aplica ali ao nosso último exemplo. Então, assim, não é um cálculo muito difícil, né? O de São Paulo da última eleição foi fácil, né? É só falar 77 e acabou. Mas vai ser um trabalhinho, né? O de São Paulo realmente vai ser uma surpresinha aí pra gente. Avançando. Então, fizemos essa relação de profissionais com registro ativo. Avançamos, então, para um conceito aqui do que seria o colégio eleitoral antes de adentrarmos propriamente ali em algumas outras questões. Então, o que diz o nosso regulamento eleitoral? Os colégios eleitorais serão formados pelos arquitetos e urbanistas com registro ativo, residentes em cada unidade da federação, que componham a lista de profissionais prevista... A lista de profissionais previstas no artigo 43, parágrafo 1º, qualificada com as atualizações de registro profissional realizadas até o prazo do artigo 80. Numa leitura rápida assim, a gente fica até confuso, né? O que tudo isso quer dizer? Mas o que eu trago aqui em termos de informação se atenham a essas duas informações que estão destacadas, né? Profissionais com registro ativo e residentes em cada unidade da federação. A partir disso, dá para construir uma série de informações. Vamos lá. Então, algumas considerações quanto a isso. Primeiro, né, quais situações de registro serão observadas, né? Como já destacado, né, apenas a situação de registro do profissional ativo, ou seja, a situação de registro, conforme normatizado na resolução que trata de registro, tem que ser ativo. Então, vamos observar aquela situação de registro. Ou seja, o registro não pode estar interrompido, suspenso, cancelado, desligado, enfim. Então, a gente usa como suporte a resolução 167. Então, em essência, nós vamos fazer essa observação. Tá, e os profissionais com registro provisório? Né? Não sei se vocês sabem lá o conceito de registro provisório, são aqueles que não possuem residência aqui no
nacional, né? Então, entra naquela segunda condição que eu informei. Se ele não tem endereço de residência no país, não tem como compor o colégio eleitoral. Avançando, né? E o inadimplente, ele vota. A nossa regra ali, ela não fala nada sobre questões pecuniárias, né? Então, sim, ele vai votar. Não são observadas essas situações pecuniárias para a composição dos colégios eleitorais. Então, como é que vai ser essa trilha para avançarmos aí e chegarmos à composição dos colégios eleitorais? Agora, no próximo mês, no dia 15 de julho, teremos essa divulgação, né, dos profissionais com registro ativo. Ao longo do tempo, aí, no transcurso do processo eleitoral, nós vamos ter aí, novos profissionais fazendo registro no conselho, né? E, inclusive, vamos ter alterações das condições de registro. Observe aí que é um tempo razoável, né? Cerca de pouco menos de 3 meses, mas se vocês observarem, é um período ali que nós vamos ter os egressos, né, dos cursos de arquitetura e urbanismo. Então, tem um quantitativo considerável de profissionais que vão realizar o seu registro junto aos conselhos. Então, até o dia 22/10, nós vamos ter ali o que a norma colocou como a qualificação do colégio, né? Ou seja, nós tínhamos uma relação inicial de profissionais com registro ativo e ela sofreu uma atualização, né, com alterações de UF, eventualmente, alterações da situação de registro e novos profissionais. Então, ali, no dia 22/10/2026, nós vamos ter realmente esses eleitores, os nossos colégios eleitorais qualificados. E temos também a eleição de representantes das instituições de ensino superior de arquitetura e urbanismo, né? Essa é uma eleição que é de competência da Comissão Eleitoral Nacional, a sua condução. Então, eu vou passar aqui mais a título de informação, né? A recomendação é sempre que, se surgir dúvida, vocês orientem a buscar os canais oficiais do CalBR, teleatendimento, né, RIA, o chat do site do CalBR, para evitar, inclusive, alguma informação inconsistente, né, porque a informação que, em termos de orientação que deve ser passada, é via esses canais ou Comissão Eleitoral Nacional. Então, as informações para vocês, assim, em termos de orientação, é que informem para buscar esses canais, para evitar qualquer inconsistência de informação. Vamos lá. A Comissão de Ensino e Formação, ela já promoveu uma primeira análise, né, uma verificação do seu rol ali de coordenadores de curso, né, e já solicitou, inclusive, né, aos CAUFs, inclusive com apoio das comissões de ensino e formação dos estados, né, a atualização, que buscassem junto às instituições de ensino a atualização dessas informações de coordenadores de curso. Nesse sentido, né, foi promovida aí toda uma movimentação para que essas instituições de ensino atualizassem seus coordenadores junto ao EMEC, ao próprio sistema do CAL, né, o CICAL, o cadastro de curso, enfim. E, se não me engano, ou terminou ou está terminando aí esse prazo, e a CEF irá promover toda essa informação, até o dia 12, né? Já encerrou. Isso. Eu lembro que era bem próximo aqui do nosso treinamento, só não me recordava quando. Dia 12. Perfeito. E, a partir disso, está ocorrendo exatamente isso, né? Uma atualização de dados junto
ao nosso sistema do SICAL, né, com cadastro de cursos e compatibilização com as informações do EMEC, né? O EMEC tem lá o seu portal relacionado a essas informações de cursos em âmbito geral, né, não somente de arquitetura e urbanismo. Nesse sentido, a atividade da CEF, né, então a CEF vai informar a nossa Comissão Eleitoral Nacional essa relação de coordenadores de cursos que estão aptos, ou seja, que cumprem todos esses requisitos, vai deliberar, comunicar à Comissão Eleitoral Nacional, e a Comissão Eleitoral Nacional, por sua vez, fará uma verificação ali se não me engano, nessa eleição vai ser apenas da situação de registro, se está ativo ou não, e promoverá a publicação da relação de profissionais que seriam os integrantes do colégio eleitoral, né? Uma lista preliminar, né? Porque eventualmente ela poderá sofrer alteração em função de eventual atraso na informação, né? Seja do curso para o EMEC, né? Enfim, ou eventual processo que foi comunicado à comissão de ensino que por algum motivo demorou a chegar na CEF do CalBR, enfim, tudo isso aí vai ser analisado caso a caso, né? E eventualmente ao fim pode ocorrer uma alteração em relação a essa publicação dos prováveis coordenadores eleitores que será divulgada pela Comissão Eleitoral Nacional. Então, essa relação de prováveis coordenadores eleitores será divulgada no dia 15/7 também, né, data coincidente com a divulgação da relação de profissionais com registro ativo. Como eu falei, né, esses coordenadores de curso de arquitetura e urbanismo terão aí um prazo do dia 16 Está errado ali, se não me engano, de 16 até o dia 31/8, né, para promover essas alterações, esses pedidos de alteração dessas informações para compor o colégio eleitoral, e mais ao final nós teremos aí também a nossa relação, nosso colégio eleitoral das eleições dos representantes das IES no dia 16/10/2026, né, a Comissão Eleitoral Nacional terá esse prazo aí para promover a análise e divulgar essa composição do colégio eleitoral de representantes das instituições de ensino superior. Então, é uma apresentação breve, né, sem muitos detalhes, mas assim, dentro do que foi possível, eu tentei colocar o que é o essencial para que vocês tenham as informações adequadas para saírem daqui melhor contemplados. Então, abro o espaço para dúvidas nesse momento. Inscrições, então. Hoje ninguém está entendendo. Parabéns, Fábio. Você explicou tão bem que ninguém teve dúvida nenhuma. Comentar isso. Foi uma apresentação top. Escolheu um tema fácil. Oi, doutor Luiz. Tá precisando... Aprenda comigo, viu? Ninguém entendeu nada. Isso aqui não tem pergunta. Ou é um complô contra o jurídico. Mas é normal, as questões jurídicas realmente pegam mais, porque a Juliana não deixou. Ela está disputando. A Hotfreak, 3, 4, 5. Não é... Já que ninguém teve dúvida, o que a gente estava comentando aqui, né? Parece que na última eleição tinha o teto de 77, por isso que você brincou que São Paulo foi fácil, né? Se você souber, poder compartilhar com a gente o que fez cair esse teto e se existe previsão de retorno, porque senão a gente vai ter conselheiro ad infinito, né? Não tem nem espaço na plenária. Se existe uma restrição, né? Algo que possa impor um limite, né? Sim, realmente a nossa lei
a 12378, ela não impôs limite, né? Então, o estabelecimento de limite, ele ocorreu no âmbito da discussão do regulamento eleitoral em 2022, né? E o plenário entendeu que seria razoável, né? Fez uma consulta, inclusive, teve um contato com o plenário à época, eu me recordo dessa reunião plenária quase que conjunta, né? CalBR e Cal São Paulo, e se optou por estabelecer esse teto. Agora, recentemente, 2022, desculpe, 2025, houve um entendimento do plenário do CalBR que não era adequado estabelecer um teto, a lei não promovia qualquer limitação, né, e que o CalBR estaria até extrapolando, né, suas prerrogativas ao estabelecer esse teto sem que haja uma segurança normativa, legal, né, que pudesse nos assegurar. Então, foi essa a justificativa apresentada ao plenário. Expectativas futuras vai depender muito do plenário. É uma conversa mais política do que técnica, muitas das vezes. Por mais que tenha sua repercussão nos aspectos de organização, funcionamento do Cal São Paulo, né, que a gente sabe que já tem um quantitativo muito elevado, né? Se falar em 77 conselheiros para promover uma reunião, deve ser uma guerra, imagina. Eu vou até usar as palavras do meu colega aqui do lado. A maior cidade do Brasil tem 55 vereadores. No Conselho Federal, esse ano vai ultrapassar de 80 representantes, é um pouco exagerado, né? Sim, à época, algo que foi alegado foi inclusive isso, né? Essa situação mesmo do quantitativo de membros do plenário de São Paulo extrapolava muitas casas legislativas. Então, foi uma argumentação, já se falava nessa dificuldade de realização de reuniões plenárias, das discussões serem de fato produtivas, enfim, mas é questão política que assim, a nossa área técnica tenta estar um pouco a par disso, porque realmente a gente não tem noção, né? O nosso máximo de contato aí que conseguimos é os nossos 28 conselheiros federais, né? A gente já observa essas dificuldades de conversa, né? Então, enfim, a nossa equipe, ao menos, eu digo ao menos pela equipe técnica, né? Tenta não se envolver tanto. Trazemos os insumos, não nos envolvemos tanto nas definições quanto a isso. Fica uma sugestão aí, gente, para principalmente o conselheiro ou conselheira federal de São Paulo, quando eleito, trazer essa demanda para o plenário do BR e ver se isso avança aqui dentro. Se juridicamente é possível, razões técnicas e de viabilidade, porque vai chegar um ponto que vai ficar inviável, né? E a outra coisa, tem a questão de o excesso de gasto financeiro para manter isso. Então, pode pedir, às vezes, ajuda aos tribunais de contas, a alguns pareceres para que fundamente para ter um teto, né? A proposta boa para o conselheiro federal de São Paulo, ou o conselheiro, não sei, para trazer para cá, né? Uma boa proposta. Mais alguma dúvida, gente, em relação a esse item? Então, era o último ponto. Gente, agora nós temos a apresentação da comunicação. Vamos pedir para chamar a Cláudia da comunicação para ela vir aqui. Ela vai estar em República, está em Portugal. Essa é de julho. Mas se você, Cristina, e eles tiverem 3, pode fazer.